Olá, eu sou o professor Dr. Geraldo Peçanha de Almeida. Seja bem-vindo ao curso de Planejamento para a Educação Infantil. O planejamento para a educação infantil deste curso está completamente baseado na Base Nacional Comum dos Conteúdos, a BNCC. Ou seja, tudo que eu vou trabalhar nesse curso tem como princípio garantir que os alunos recebam os conteúdos cuja orientação a BNCC nos coloca. Tanto os conteúdos trazidos pela BNCC, quanto os conteúdos que nós vamos definir, compondo 40% de realidade local, os 60% que vem da BNCC. O planejamento para a educação infantil, ele tem uma sequência de etapas. Obviamente que eu estou deixando os modelos dos planejamentos todos colocados aqui na plataforma, e vocês poderão consultar, estudar, tanto quanto queiram. Mas todos os planejamentos, eles seguem uma sequência que é a seguinte. Primeiramente, eu coloco qual é a competência e qual é a habilidade que nós iremos trabalhar com aquele conteúdo. Ou seja, há um conteúdo X, como por exemplo, seres vivos. Neste conteúdo, seres vivos, eu quero alcançar estas competências e essas habilidades. Competências e habilidades trazidas pela BNCC. Então, há um conteúdo de obrigatoriedade para que possamos trabalhar na educação infantil. Eu estou elegendo um deles como seres vivos. Para esses conteúdos, seres vivos, eu tenho habilidades e competências. Essas habilidades e essas competências, nós temos um conjunto de descritores, ou seja, eu preciso garantir ao final do meu planejamento estas condições. A partir daí, na sequência do meu exemplo de planejamento, eu coloco quais são os recursos necessários para eu atingir essas habilidades e essas competências. Então, se vocês observarem lá, tem um conteúdo logo em cima. Na sequência, eu tenho habilidades, competências e descritores. Logo mais abaixo, eu tenho quais os recursos necessários para eu desenvolver esta aula. Estes recursos necessários são para uma aula, porém há conteúdos que eu devo trabalhar a semana inteira, ou quinzenalmente, ou mensalmente. Quando for o caso, então nós teremos lá recursos para um dia, recursos para uma semana, recursos para um mês. Logo na sequência, nós temos prática pedagógica, ou seja, metodologias. Aquele conteúdo seres vivos, com aquelas habilidades e aquelas competências que são obrigatórias para o desenvolvimento do aluno, com estes recursos que eu apresentei, precisam quais práticas pedagógicas? Precisa de manipulação de objetos concretos, precisa de registro, precisa de experimento de laboratório, precisa de observação na natureza, precisa de assistir filmes e fazer relatórios e fazer esquemas. Então, é o momento das metodologias necessárias para aquele desenvolvimento. A partir daí, nós temos, então, o registro da aula, ou seja, o que vai ser exigido do aluno ou o que vai ser feito em grupo. Então, o registro é uma etapa importante do planejamento. É muito importante que o professor faça a previsão de qual é o tipo de linguagem que ele gostaria. Essa previsão que é feita no planejamento, não obrigatoriamente o aluno tem que ser capaz, mas é importante o professor prever diferentes tipos de registros para que o aluno possa expressar-se em diferentes tipos de linguagem. Vamos lembrar que a BNCC traz 5 direitos de aprendizagem, dentro dos 6 direitos de aprendizagem. Dentro dos 6 direitos, um deles é o direito do expressar-se. E, portanto, a criança tem que ter essa condição garantida no dia a dia do planejamento, no dia a dia da aula, na rotina de sala de aula. Então, vejamos, estamos seguindo um modelo de planejamento para a educação infantil que começa num tema, ou seja, num conteúdo. Na sequência, nós temos habilidades e competências que são os descritores para esse conteúdo. Logo mais, nós temos quais são os recursos necessários para desenvolver esta aula. Logo depois, nós temos as metodologias que serão utilizadas para o desenvolvimento dessa aula para atingir essas habilidades e essas competências desse conteúdo. E logo mais, nós temos as linguagens ou os mecanismos de registro logo após o trabalho ser executado.
Por exemplo, se a criança fez uma observação de laboratório, se a criança observou o meio ambiente, se ela foi ver as formigas caminhando por um trilho lá num parque ou numa floresta, essa observação tem que dar origem a um registro, para que a criança possa ter memória de curto prazo e memória de longo prazo. Quanto mais amplo, quanto mais dinâmico é o processo de registro, mais interessante é a aprendizagem. Então, eu posso prever que ao final desse trabalho todo a criança vai fazer um desenho, mas posso prever que ao final disso tudo a criança vai fazer uma exposição oral, mas posso prever que ao final disso a criança vai fazer um registro de texto. Essas 3 formas de linguagem, essas 3 formas de registrar, elas são importantes e você vai ver que cada planejamento requer uma forma de linguagem diferente. Eu sempre aponto a falha que existe na escola brasileira, que é o professor determina que o registro dessa aula será um desenho ou que o registro dessa aula de seres vivos será uma exposição oral, só que daí ele chega diante da criança e a criança não consegue fazer e ele muda. Esse mudar para outra linguagem tem sempre os 2 lados. Se a criança tem limitações, é atípica, possui uma deficiência, adaptamos a linguagem, está garantido na Lei Resolução 02/2001, adaptação de linguagem, de conteúdo, de currículo e de avaliação. Mas se a criança não tem limitações orgânicas, neurológicas ou físicas, e ela simplesmente não está conseguindo, é importante a tentativa para que a gente perceba o porquê ela não está conseguindo. E aí eu provocar a intervenção adequada para ela chegar àquela competência e àquela habilidade de expressar por meio daquela linguagem. Então, tome muito cuidado, porque na escola brasileira, qualquer que seja a dificuldade da criança, o professor já muda o planejamento e aí você fica sem a condição de avaliar o percurso. E seja num portfólio, seja numa avaliação diagnóstica, eu preciso do percurso para avaliar o desenvolvimento da criança. E a última etapa do meu planejamento, ou do modelo de planejamento que vocês terão neste curso, é a avaliação. Ou seja, como é que eu vou avaliar o meu aluno, como atendeu parcialmente, atendeu por completo, ou ainda não chegou nessa construção deste aprendizado. Toda vez que eu tenho um planejamento, eu preciso prever qual é a forma de avaliação ou quais são as formas de avaliações para que todos os alunos sejam contemplados. Então, neste momento, vocês vão para as apostilas, para os materiais e tudo isso está ponto por ponto explicado. Nos materiais, há modelos de planejamento, há vários títulos, vários conteúdos já planejados para vocês acompanharem e há as condições necessárias que devem ser observadas em cada um dos planejamentos. Há também uma situação muito importante sobre planejamento, que é o planejamento por sequência didática. Muitas escolas já usam ou já usaram ou querem usar planejamento por sequência didática. Neste caso, nós podemos fazer um planejamento ou semanal ou um planejamento quinzenal, mas dificilmente eu terei um planejamento mensal por sequência didática. E por quê? Porque planejar atividades para 4 semanas com uma criança cujo tema é o mesmo, corre-se muito risco da criança perder a motivação. Ficar um mês inteiro estudando seres vivos para uma criança não é tão simples. Eu sugiro que a escola que não tenha experiência com planejamento por sequência didática, que faça primeiro um planejamento quinzenal, mais leve, mais livre, mais solto, com 2 ou 3 atividades por semana daquele planejamento, para ir percebendo quanto tempo você gasta para desenvolver a atividade, qual é o desenvolvimento da sua turma, como a tua turma reage diante daquele seu planejamento. Para daí, depois de ter aplicado 2 ou 3 sequências didáticas diferentes, você fazer um planejamento de uma sequência didática para uma semana, que é o ideal. O ideal é você começar na segunda-feira e terminar na sexta-feira um planejamento por sequência didática semanal. Se o teu planejamento tem como tema gerador os seres vivos, então na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, o mote do seu planejamento será seres vivos. E aí você precisa passar por todos os campos de experiência, por todos os campos de aprendizagem ao longo daquela semana, por todas as linguagens
as 5 trazidas pela BNCC. Então, é um planejamento bem completo, porque você pode colocar uma linguagem por dia como prioridade. Então, eu posso trabalhar a linguagem pictórica de registro e de estimulação na segunda, a linguagem sonora musical na terça, a linguagem midiática, os computadores na quarta, a linguagem sinestésica, o movimento na quinta, e a linguagem gráfica, letras e números na sexta. Da mesma forma que eu posso trabalhar um campo por dia. Posso trabalhar eu, outro e nós na segunda, traços, sons, cores e formas na terça, e por aí vai sucessivamente até chegar na sexta, eu ter trabalhado os 5 campos de aprendizagem, os 5 campos de experiência. Mas não é uma camisa de força, não é algo engessado. Eu posso ter na segunda 2 linguagens sendo trabalhadas e posso ter 2 campos sendo trabalhados. Não importa. O que importa é que a criança tem que ter, ao longo daquela sequência didática que é semanal, trabalho com todos os campos e trabalho com todas as linguagens. Senão, nós caímos naqueles erros do passado, cujo planejamento das crianças tinham basicamente atividades de raciocínio lógico, de registro e atividades artísticas, quando na verdade nós tínhamos 7 parâmetros na educação infantil lá do passado, né? Natureza e sociedade, identidade e autonomia, linguagem oral e escrita, artes visuais, movimento e música. Hoje, com os campos, eu preciso percorrer todos eles, porque todos eles são importantes para o desenvolvimento da criança. Então, só repassando, o planejamento para a educação infantil começa com um conteúdo, o exemplo que eu estou usando, os seres vivos. Na sequência, estou apresentando as habilidades e competências lá da BNCC, numeradas inclusive para aquele conteúdo. Listo na sequência como é que nós colocamos, depois dos conteúdos, os recursos que nós vamos utilizar para o desenvolvimento da aula. Na sequência, eu mostro para vocês quais metodologias para o desenvolvimento da aula e o uso daqueles recursos. Depois eu mostro para vocês como é que a gente faz o registro do desenvolvimento daquela aula e, por fim, como podemos fazer a avaliação daquela aula. No caso de sequência didática, eu trago exemplos e modelos de como é que nós podemos fazer uma sequência didática semanal, dando conta dos mesmos pontos que eu apresentei, mas a mesma temática todos os dias. Se você tiver muito interessado em desenvolver planejamentos baseados na BNCC, com total foco na sua realidade local, na realidade dos seus alunos, no contexto da sua escola, corre lá para as apostilas, corre lá para os materiais, veja tudo, estude tudo e sucesso no seu trabalho.